A anemia é a condição que gera uma incapacidade de transportar oxigênio para os tecidos. Ela é muito comum em crianças e pode comprometer o desenvolvimento cognitivo e motor. Os principais fatores de risco para anemia incluem parto prematuro, desnutrição, consumo de leite de vaca, perda crônica de sangue e inflamação. Alguns estudos mais recentes também sugerem que as doenças alérgicas aumentam o risco da anemia infantil, porém ainda não há uma conclusão definitiva para isso. Por isso, uma nova pesquisa japonesa buscou investigar a associação entre duas condições, a anemia e a alergia. Será que houve alguma relação? Eu sou a Alana Vargas, nutricionista, mestre em Fisiopatologia Clínica Experimental pela UERJ, especialista em Nutrição Clínica pela UFRJ e membro da Sociedade Brasileira de Imunologia. Faço parte da célula técnica do Portfólio Educação da Sodexo. E hoje vamos conversar sobre o papel das doenças alérgicas no desenvolvimento da anemia. Vamos lá? Bom, a pesquisa que estamos comentando hoje, ela utilizou dados de uma das maiores cortes de nascimento japonesa, que inclui informações de mais de 80 mil crianças. Bom, o objetivo desse estudo, então, foi avaliar se as crianças que apresentavam alergias aos 2 anos de idade e avaliar se elas tinham um risco maior de desenvolver anemia aos 3. Toda e qualquer alergia foi considerada nesse estudo, então eles incluíram asma, dermatite atópica, rinite alérgica e, claro, as alergias alimentares. E quer saber quais foram os resultados? O estudo, eles apresentaram para a gente que cerca de 43% da corte, que é o equivalente a quase 35 mil crianças, elas sofriam de algum tipo de alergia. Já para a anemia aos 3 anos, essa foi relatada em 282 crianças, que equivale a 0,3%. Mas qual foi a relação desse número? Então, após os ajustes, de fatores de confusão, os autores eles perceberam que as crianças alérgicas tiveram quase 2 vezes mais chances de terem anemia aos 3 anos. Mas não para por aí. Quanto mais alergias, uma mesma criança teve, o que a gente chama de alergias comórbidas, o risco de anemia aumentava ainda mais, ficando quase 3 vezes mais provável. E isso é um motivo de grande preocupação para a gente, pois a anemia, durante a infância, tem sido associada ao atraso no crescimento de alto risco de infecções e deficiência no desenvolvimento cognitivo e motor. Além disso, as consequências a longo prazo da anemia na infância também podem comprometer a interação social e a produtividade no trabalho na vida adulta. Então, os achados dessa pesquisa estão de acordo com outros estudos anteriores. Por exemplo, uma pesquisa transversal com crianças asiáticas foi relatada uma associação semelhante entre doenças atópicas e anemia. Mas por que existe essa relação? As razões para o aumento da anemia em crianças que têm alergia não são totalmente ainda compreendidas, mas nós sabemos que essas crianças correm um maior risco de desenvolver uma condição inflamatória crônica, por exemplo, no pulmão, na pele, na mucosa nasal ou em algum outro órgão. E essa inflamação crônica, ela pode causar uma inflamação sistêmica. Lembra quando nós falamos lá no início que a inflamação é um dos fatores de risco para anemia? Então, ela pode prejudicar, por exemplo, a homeostase do ferro. E por que isso ocorre, Porque essa condição inflamatória crônica gera anemia da inflamação ou anemia da doença crônica. Isso causa um comprometimento da regulação imunomediada da epidicina e de várias outras citocinas, que desempenham um papel muito importante na homeostase do ferro e acabam acelerando a renovação dos glóbulos vermelhos e afetam a atividade da eritropoietina. Desse modo, reduzindo os níveis de hemoglobina e ferro. Agora, se a criança tem algum tipo de alergia alimentar, além da anemia que ela pode vir a desenvolver, a restrição de alimentos pode causar diversas deficiências nutricionais também. Então, estudos científicos
Eles relatam que na primeira infância, as reações alérgicas alimentares estão ligadas a 8 alérgenos principais, incluindo leite de vaca, ovos de galinha, amendoim, né, barra oleaginosas, soja, trigo, peixe e marisco, um total de prevalência variando entre 2,1% e 4,2% em crianças entre 0 e 3 anos de idade. Algumas pesquisas indicam, né, que a alergia ao trigo e à soja, por exemplo, elas podem promover a deficiência de ferro, zinco, vitamina B6 e B12, por exemplo. E como nós sabemos, a deficiência de ferro é uma das grandes causas da anemia ferropriva. Então, o que a gente conclui, né, dessa pesquisa? No geral, os achados eles sugerem que as alergias alimentares elas aumentam sim o risco de anemia em crianças. Então, por isso é muito importante nós, como profissionais da saúde, ficarmos atentos para a prevenção de anemia em crianças que têm alergias, tratando a alergia e adequando também a sua alimentação. Por esse motivo, nós, né, do Portfólio Educação, junto com o Portfólio Saúde, desenvolvemos um manual voltado para a alergia alimentar, que tem um foco a saúde e qualidade de vida das nossas crianças, né, do Portfólio Educação e de todos os nossos colaboradores. Como também a gente tem o objetivo de levar o conhecimento para a nossa equipe e, dessa forma, ter profissionais capacitados para tratar do assunto. Então, por esse motivo, também nós desenvolvemos uma anamnese clínica e nutricional precisa, ou seja, que tem com uma história médica muito detalhada, que documenta o momento e as características clínicas das reações atribuídas aos alimentos. Porque nós sabemos que a anamnese clínica e nutricional precisa é a base do processo diagnóstico da alergia alimentar, para o qual tem um valor preditivo positivo próximo, né, para 100%. Por isso, a minha dica para vocês é que fiquem atentos às características anamnésticas, né, do potencial alimento culpado, então, ou seja, o tipo, quantidade, cru versus cozido, tolerância prévia, em relação ao plano alimentar, construir um plano alimentar voltado para o paciente, né, para sua alergia em específico, pois a deficiência de alguns nutrientes, elas podem variar, assim, de acordo com o tipo de alergia ou intolerância, né, talvez que esse paciente apresente, e a gestão da dieta de exclusão, ela deve ser baseada na substituição dos alimentos aos quais se é alérgico, né, com a integração de proteínas, vitaminas e minerais para prevenir a deficiência e tendo em conta também a sustentabilidade a médio e longo prazo, né? Então, nós também temos a substituição inadequada dos alimentos básicos, né, que geralmente são leite, ovos, que pode resultar também num risco aumentado de deficiências de macronutrientes, né, específicos, e ingestão insuficiente para todas as necessidades energéticas que aquela criança, né, ou aquele adulto necessita. E sempre, quando nós falamos de criança, né, fazer uma boa orientação para os pais e explicar todos os detalhes sobre a alergia que o filho deles tem, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado, eu vou ficando por aqui. Curtam bastante esse vídeo e continuem acompanhando o NutriTotal Pro para mais conteúdos em parceria com a Sodexo. Até mais!